Fala pessoal, tudo bem? Boa noite para vocês, boa noite aí para quem tá chegando. David ou Davi, eu nunca sei como que funciona, depois você me fala lá no grupo. David, cara, seja muito bem-vindo, mano, que bom ter você aqui. Isso aí, gente, vamos esperar a galera entrar um pouquinho e a gente vai... Ó, o Léo Santana, o Léo é meu brother, mano. Olha a Neide, a maior atleta de corrida que eu conheço na história, a atleta. Ó o Jeff aí, Jefferson, cara, abraço pra você, cara, que bom ter você aqui. Rosilene, vamos lá, vamos esperando a galera entrar, chegando, a gente vai falar hoje, trocar uma ideia, eu acredito que bacana. Ô Léo, beijo pra você, Léo. O Léo tava comigo até agora há pouco, Léo é meu brother. A Bruna Borne, a noiva do Léo. Tô profetizando, viu, Bruna? A noiva do Leonardo. Essa semana ele vai resolver isso. Isso aí, gente. Pra quem tá chegando, já vou até trocando uma ideia. Cris, eu tava sentindo tua falta aqui, hein? Eu pensei que você ia ser a primeira, o David ganhou de você. Que bom ter você aqui, viu? Vai escrevendo aí pra nós, rapidinho, duas coisas, ó. Escreve pra mim aí de onde vocês estão, que cidade que vocês estão, pra gente dar uma movimentada, eu conhecer um pouquinho. Tem gente que eu já conheço aqui de perto, tem gente que eu não conheço. Rosane entrou aí, Rosilene, Maceió, olha lá que legal, tem gente de longe. Vai colocando aí pra mim de onde vocês estão. Viviane de São Paulo. Viviane, eu nasci em Campinas, bem pertinho de você. Eu gosto daí, viu? São Paulo é muvuca, mas é interessante, né? Isso aí, Cris. Eu que sou grato por você estar aqui. Outra coisa, para você que está aqui ainda participando, né, que você ainda não entrou ali no nosso grupo do Telegram, a ideia do grupo é trocar ideias sobre projetos sociais. Ó, pessoal, Salvador. Trocar ideias sobre projetos sociais, principalmente para quem está querendo começar alguma coisa, está com dificuldade, está meio travado. E as coisas não estão acontecendo muito. Então a ideia é que a gente se fortaleça, conteúdos lá são diários, estão se movimentando para que a gente compartilhe também desafios, o grupo fica aberto um período da semana para que a gente possa compartilhar coisas. Então muito, muito legal, está sendo uma experiência muito bacana. Hoje teve bastante gente compartilhando dúvidas, expondo os seus desafios, e isso está sendo interessante para que todo mundo cresça junto, né? A ideia não é um monólogo lá, onde só eu coloco as minhas opiniões, os conteúdos, mas que todo mundo possa se fortalecer. Então está conhecendo muita gente bacana, em 2 semanas a gente está com 122 pessoas, cara, está sendo uma experiência muito, muito bacana. Então se você não entrou, o link está na bio, qualquer coisa você, cara, clica lá, entra direto no grupo, vale a pena. Se você também está com medo do Telegram, tem gente que tem medo do Telegram, né? Como o diabo foge da cruz, a pessoa foge do Telegram. Cara, é bem tranquilo, bem leve, tem muitas funcionalidades interessantes lá, eu acho que vale a pena você participar, beleza? Junião tá aí, olha lá. O Júnior é o cara, mano, um empreendedor nato, um maluco sangue bom. A Lúcia Barros, Aldeir, Viviane tá aí, ó, Cris, todo mundo. Tamires de Carvalho acabou de entrar, Bela Serrano, a Isabela fez pós-graduação comigo, a mulher é topzera também. Gente, obrigado. Brasileiros pelo Mundo acabou de entrar. Vamos começar então? O que vocês acham? Virgínia, a grande Virgínia acabou de entrar. Virgínia, abraço na família para vocês, hein? Vamos lá, gente, que a gente tem tempo, o tempo urge aqui no Instagram, então eu quero aproveitar, primeiro para agradecer a vocês, e hoje a nossa ideia é que eu possa, de alguma maneira, instigar vocês a saírem do sofá. E essa semana ainda, estamos na quinta-feira, né? Eu vou deixar até a próxima semana vocês darem passos práticos de como começar alguma ação. Vamos pensar uma coisa aqui. Nesse grupo que a gente tem e outras pessoas que vão entrar aqui, nós temos pessoas que têm uma ideia e não começaram projetos. Elas querem ver um projeto social, mas, cara, estão perdidas, não sabem como fazer. Cara, tá cheio de dúvida na cabeça, estão meio perdidos em relação a isso. A gente tem pessoas que já começaram projetos e desistiram, deu errado, como se fosse falir o projeto. Então elas estão aqui nesse bolo nosso também, as pessoas que conversam comigo. A gente tem outras pessoas que estão nessa fase inicial, que estão ali já começando, tem 1 ou 2 anos,
estão naquela dúvida, cara, será que eu formalizo, não formalizo? Quais são os contras de tudo isso? E a gente tem as pessoas que estão há mais tempo trabalhando com isso, com o projeto, e estão ali, tipo, precisam dar algum tipo de norte para o projeto, para ações mais inovadoras e coisas assim. Só me dá um feedback. Cara, tá saindo certinho o som para vocês? Como que tá aí o áudio aí? Me dá um retorno, por favor. Fala aí para mim. Só para eu conferir se tá tudo certo aqui. Tá saindo certinho? Está ruim. Deixa eu tirar rapidinho aqui, gente. Deixa eu ver se mudou. Beleza, vamos tentar por fora. E aí, tá rolando agora? Como é que tá aí para vocês? Deu uma melhorada? Será ou não? Vou tentar aqui então por fora da camiseta. Às vezes ele pode ser a camiseta que tava plugando nele aqui. Vamos lá, vai me dando feedback aí, tá bom? Então a gente tem essas pessoas, esse resumo de coisas aí, né, de pessoas em fases diferentes. E hoje eu quero compartilhar com vocês um conceito que é muito ligado ao empreendedorismo, muito empreendedorismo clássico, e que ele pode e deve servir para que a gente possa agora avançar. Então eu não quero fazer live, eu não vou fazer esse tipo de live. Se você que está me assistindo e está querendo alguma coisa real, se comprometa a daqui a poucos dias dar alguns passos práticos. Eu sei que tem gente aqui que está querendo começar alguma coisa, já conversou comigo no privado. Então, cara, vamos para cima. É um compromisso que a gente vai fazer juntos aqui, de eu ajudar vocês e vocês darem passos práticos, beleza? Qual que é o ponto de convergência de todos vocês, de todas essas pessoas que estão em fases diferentes? A principal delas, a principal reclamação é recurso. E o erro que a gente comete sempre recurso a gente liga com dinheiro. A gente acha que quando a gente vai captar recurso ou quando a gente vai falar sobre eu não estou conseguindo avançar porque eu não tenho recurso necessário, a gente liga isso com notas de dinheiro. Guardem isso. A gente fala, então eu não posso fazer nada porque as notas de dinheiro não estão nas minhas contas bancárias ou na minha conta bancária, na conta bancária da minha igreja, da minha organização, seja lá o que for. E isso é o principal impedimento para que o projeto aconteça. Eu vi hoje cedo uma pesquisa do Instituto GRPcom que lidou, né, fez uma pesquisa com todo o Paraná. O Instituto GRPcom está ligado à RPC TV, que é a filial da TV Globo aqui no Paraná. E eles fizeram uma pesquisa, eu estou com ela aqui do lado, e a principal coisa que saltou nos meus olhos foi o quê? Quantas pessoas deixaram de ser atendidas a partir do fechamento de algumas organizações, de alguns projetos em plena pandemia. A gente sabe que o negócio está feio, que está difícil da gente se manter. Muitas organizações, aproximadamente 50%, 60% diminuíram as suas arrecadações em pandemia e algumas chegaram a fechar, beleza? Quantas pessoas vocês acham que deixaram de serem atendidas a partir do fechamento dessas organizações? 130.600 pessoas estão deixando de ser atendidas, pessoas em situação de vulnerabilidade, em todo o estado do Paraná, porque organizações fecharam por causa da pandemia. Beleza, você está me perguntando, mas é claro, tem uma pandemia rolando e, obviamente, o dinheiro está mais escasso, a economia está meio difícil, né, as empresas estão também patinando, mas olha só, a pergunta que eu quero reverter para vocês, quantas pessoas o mundo está deixando de impactar, quantas pessoas estão precisando da sua ajuda e precisando que o seu projeto saia da sua cabeça e vá para a prática? Qual o impacto que a gente está gerando no mundo ou deixando de gerar no mundo a partir de ideias que ficam somente na sua cabeça? Pensa aí. Se você tem uma grande ideia, a maioria aqui, muitos eu conheço. Olha, cara, eu tenho uma ideia de montar um projeto esportivo não sei aonde, projeto de atendimento de idoso, ONG de animais, cara, proteção à natureza, seja lá o que for. Quanto impacto positivo a gente poderia gerar a partir
dos projetos que estão na cabeça de vocês. Então não dá, no mundo do empreendedorismo, a gente tem que arriscar um pouco mais, a gente tem que, cara, tentar fazer acontecer, porque tem muita gente precisando da tua ajuda. Muita gente precisando que você saia do seu sofá, se liberte do seu medo e encare de uma vez por todas, para tirar essa ideia e fazer com que isso aconteça. A grande questão é que a gente, quando fala assim, vamos começar um projeto social, vamos. Você sempre faz a comparação com um mundo muito ideal, entendeu? E eu sempre falo para algumas pessoas que estão ao meu redor, cara, nós não temos um mundo ideal. Esquece isso. A gente sempre fica falando o quanto a gente gostaria que fosse melhor as nossas coisas. Se a gente arrecada 5 mil reais, a gente queria 10. Se a gente arrecada 10, a gente queria 20. E por aí vai. Se você arrecadar 1 milhão de reais, você vai querer 2. E a gente sempre vai achar que não está legal. Então, o que eu quero dizer para vocês, cara, não se comparem. Não façam essa balança que ela é desigual. Vocês vão se frustrar. Então, todos os projetos, os grandes projetos, as grandes instituições começaram com pequenas ações. Então, você quer montar um projeto? Comece com uma ação social. Cara, nem que seja 1 hora por semana. Faça alguma coisa, porque tem pessoas que vão ser impactadas por essa 1 hora na semana. Mas eu gostaria de fazer para, sei lá, para 50 pessoas. Mas se você, nesse momento, não pode, você não vai deixar de fazer. Porque você não pode fazer com 50, faça com 5, faça com 2, seja lá com quem for. A ideia é que a gente se mexa e faça alguma coisa. O valor, a captação de recursos está muito ligada nas pessoas. Nós focamos o nosso olhar nas pessoas, no relacionamento com elas, em criar aliados, em fazer com que as pessoas acreditem naquilo que a gente acredita e a gente possa unir propósito, conexão de pessoas que umas têm mais dinheiro, notas de dinheiro, outras têm habilidades que a gente vai precisar muito, outras têm outros relacionamentos, outras abrem portas e por aí as coisas vão acontecendo. Então, ação comece com uma ação e, cara, se liberte desse medo que a gente tem e dessa comparação que é muito normal e que a gente tende a fazer acontecer. Beleza? Mais uma vez, quantas pessoas que deixam de ser impactadas pela sua ação? Essa é a pergunta básica dessa live de hoje. E eu queria entrar no nosso assunto de bate-pronto, e aí, se você tiver um negócio para anotar, anote, ok? Porque você vai ter tarefa de casa para que a semana que vem a gente troque uma ideia lá no grupo do Telegram de como foi essa primeira ação, esses primeiros passos que você está dando, beleza? Eu gosto muito de uma teoria que eu aprendi com a Aliança Empreendedora aqui de Curitiba. A Aliança Empreendedora é uma referência nesses quesitos de, cara, apoio a microempreendedores. Cara, tem muito projeto bacana, vale a pena vocês conhecerem, que é a teoria do effectuation. Essa teoria, para algumas pessoas que já me ouviram falar, eu sempre coloco nas aulas, porque ela é muito libertadora e vocês vão ver por quê. A Sara Sarasvati é uma indiana que criou esse conceito, essa teoria. E ela era de classe média e ela conta-se a história, ela mesma conta, que ela entrou na universidade, chegou a hora de entrar na universidade e ela queria uma bolsa de estudos, né? Ela era de classe média, mas não tinha tanta capacidade operacional, econômica para pagar a faculdade, tudo certinho. E ela fez com que ela precisava ler a biografia de um cara, dono de uma empresa que bancava a bolsa de estudo. Veja só. Ela leu, se apaixonou pela maneira como ele lidava com as coisas e escolheu entrar numa universidade de negócios. Para quem ganhava bolsa naquela época, naquele contexto, a ideia era o quê? Que a gente pudesse, que eles entrassem numa faculdade de medicina, faculdades de saúde principalmente. E todo mundo entendeu, vai para a área de negócios. Ela disse que a única coisa que ela sabia fazer era cozinhar e tirar notas altas. E ela fez algumas ações empreendedoras, criou, por exemplo, comida vegetariana, ações ligadas a isso. E o que aconteceu? Ela disse que fracassou muitas vezes. Fracassou. E esse é o começo, é o pilar, um dos pilares do conceito do effectuation. Quantas vezes nós fracassamos nesse movimento que a gente tem de começar projeto social? Se você puder pegar a tua caneta agora e tentar fazer, cara, rapidinho, quais são as ações que você fez que deu errado? E muito errado. Eu tenho várias delas.
Vou contar uma rapidinha para vocês. Eu trabalhei durante 10 anos no CAD. O CAD é uma organização aqui tem no Brasil, mas começou aqui na região metropolitana de Curitiba. E em 2010 eu cheguei ali, fiz o meu trabalho ali de fundar um projeto esportivo. Fiquei com ele até agora 2019, final de 2019. E em 2012, na esperança de expandir muito essa ação, o que aconteceu? Eu escolhi que a gente vamos fazer uma oficina de boxe aqui. Era um projeto esportivo, queria oficinas olímpicas. E escolhemos um rapaz lá para dar aula. E ele, cara, no começo foi legal. Era uma modalidade inovadora. A gente visitou alguns centros esportivos, principalmente em São Paulo. E a gente, cara, falou, vai dar certo. Começamos, as coisas começaram a decolar de 10 para 15, para 20, 50 alunos. A gente fez uma estrutura muito precária, não tinha muita grana, mas a gente escolheu algumas coisas que não deram muito certo. E o que aconteceu? Depois, no final do ano, para encurtar a história, a gente terminou o ano com 2 alunos. 2 alunos. Aquele movimento fez o coração ficar bem frustrado, as coisas não fizeram muito sentido para mim. Eu falei, cara, pô, que ruim de gestão que eu sou. E foi uma experiência muito, muito, muito negativa. O que aconteceu depois daquilo? O projeto decolou, literalmente. Porque a maneira como eu olhei para aquele fracasso, e foi um fracasso pesado, de pensar assim, pô, a galera do CAD não vai botar fé mais em mim, porque as escolhas foram muito, muito cruéis, muito ruins. O projeto começou a decolar, as escolhas foram feitas de maneira diferente, as ações começaram a ser diferentes, o planejamento das ações também, e as coisas aconteceram. Então a Sara deixa muito claro que dentro dessa teoria de empreender, que todo mundo pode empreender, nós precisamos aprender com os nossos fracassos. E o medo da gente refracassar, eu acho que nem existe essa palavra, diminui o nosso nível de aprendizado, o nosso nível de conhecimento, o nosso crescimento profissional, empreendedor, ele diminui quando a gente tem medo de refracassar. Então, você listou quantas vezes você fracassou, quantas vezes deu errado, quantas vezes você pensou, agora vai, e não foi. Isso não vai acontecer só agora no começo, vai acontecer em vários e vários momentos da sua história. Então eu queria também deixar essa introdução para vocês. Cara, tá na hora da gente não ligar muito para esse negócio de errar. A gente precisa que eles aconteçam. A gente quer acertar? Quer, mas no meio disso tudo vão vir vários e vários problemas que a gente precisa continuar caminhando. A gente não pode sentar novamente, beleza? Todo mundo pode empreender e ela tem 5 princípios e hoje eu vou trabalhar só o primeiro dele, o princípio do pássaro na mão. E ele tem a ver com valorizar os pequenos começos. Depois você pode, a gente vai conversar mais sobre isso, sobre os outros princípios em outros momentos ao vivo, mas para a gente se focar nisso, qual que é o princípio do pássaro na mão? Vocês já ouviram aquela dinâmica, né? Aquele ditado que fala assim, mais vale um pássaro na mão do que 2 voando, não é mesmo? A ideia desse pássaro na mão é que ela dá a ideia de começar no meio, começar a trabalhar com aquilo que a gente tem na mão. É um princípio básico de desenvolvimento comunitário, mas que a gente esquece. Lembra daquele movimento de comparação? A gente afasta tudo isso e vai falar o quê? Olha, vamos agora trabalhar com o que a gente tem na mão. E ela tem um triângulo, é o triângulo de effectuation, que ela traz 3 princípios básicos e esse eu preciso que vocês anotem e prestem atenção. Nesses 3 pilares, nós podemos começar um projeto semana que vem. Alguma ação vai acontecer semana que vem por causa desses 3 pilares aqui. Então vamos lá. O primeiro é quem eu sou. Quais são as suas paixões? Qual a sua identidade? Se eu perguntar aqui, por exemplo, para a Fernandinha Viana, que está aqui com a gente, quem é a Fernandinha Viana? Por qual motivo a Fernandinha acorda de manhã e fala, hoje vai ser incrível o meu dia. Eu vou levantar porque eu quero fazer diferença. Se eu perguntar para o David aqui e ele falar assim, cara, quem que é o David? Como que ele me responderia? Se eu perguntar para a Cris, quem é você? Porque todo empreendedor antes precisa entender quem ele é. Não o que ele quer fazer para as pessoas, mas quem ele é. Quem são vocês?
Qual o propósito da vida de vocês? Eu tenho uma ideia na cabeça que pode parecer uma parada muito louca de maluco, mas é assim, eu acredito que a nossa vocação, a gente se encontra com a nossa vocação em alguns momentos. Tem alguns simbolismos que fazem com que a gente se lembre de quem nós somos e por que a gente nasceu. Uma história rápida, aconteceu algumas semanas atrás, acho que 2 ou 3 meses atrás, foi novembro para dezembro. Eu trabalho também na Acridas, uma associação aqui de Curitiba, e eu fui fazer uma visita para uma pessoa que é a Giovana Conte. Se você não conhece a Giovana Conte, cara, tem que seguir. Ela aí também no Instagram, cara, ela trabalha com empreendedorismo, muito na linha da Aliança Empreendedora, cara, fantástica. Ela foi candidata a vice-prefeita agora nessas últimas eleições. E, cara, eu fui visitá-la porque a gente está querendo expandir alguns projetos aqui na Cridas, e eu falei, cara, é uma pessoa interessante. Ela faz um trabalho há muitos anos na Vila Torres, que é um bairro, um território bem difícil, vulnerável aqui de Curitiba. E eu peguei o carro e fui, tranquilo. A gente passa pelo centro, a gente faz alguns outros percursos em bairros que são bairros mais tranquilos, normais. Alguns caminhos você passa por casas interessantes, passa pela rodoviária, e de repente o Waze mandou eu virar à direita, que estava chegando. Quando eu virei para a direita, eu encontrei o meu propósito de vida. Eu me lembrei de tudo aquilo pelo qual eu acordo todos os dias. Porque aquela comunidade, o modelo de comunidade, aquele movimento, aquela presença, aquela vulnerabilidade me fez lembrar por que eu saí de casa há 15 anos atrás, para trabalhar no terceiro setor e para hoje tentar fortalecer você que está com medo de entrar nessa história. Tá entendendo? Eu me encontrei com a vocação. E eu fiz a conversa com a Giovana, cara, foi uma conversa muito legal, tomamos um café, e quando eu voltei, eu falei pro Léo, que estava aqui na live, eu falei para ele, cara, voltei chorando, porque tive um encontro com a minha vocação. Porque me reservou naquele momento me lembrar do meu propósito de vida. E eu queria então que você pensasse aí, anotasse, faz o triângulo e lá na ponta de cima você vai escrever, cara, quem é você? Qual o seu propósito? Ele é um pilar fundamental para que você possa avançar na ação, né, social, no projeto social que você vai fazer nos próximos dias. Está entendendo? Quem você é? Esse é um dos pilares. Então, nós vamos para outra ponta. Se você for para a ponta de baixo ali, você pode escolher uma delas e você vai escrever quem você conhece. Qual é a sua rede de relacionamento? Nós descobrimos o nosso propósito, ou nós nos lembramos do nosso propósito, da nossa vocação. Nós agora vamos pensar quem são, né, quem é a nossa rede de relacionamento. E agora eu não quero que você liste aquela pessoa que você conheceu lá nos 50º anos antes de Cristo. Não. Quem são as pessoas que você ligaria amanhã cedo, que hoje eu acho que vai estar tarde. Quem são essas pessoas? E que você falaria assim, ó, olha só, João, vamos lá, que é o Danilo. Cara, eu tô com um projeto na cabeça, uma ideia, e eu escutei uma parada hoje, e eu tô precisando de gente para ombrar comigo nessa história. Vem comigo. E o João, se ele é o ponta firme dessa rede de relacionamentos, de alguma maneira ele pode se conectar com essa sua ideia. É só esquecer, lembra da ideia de notas de dinheiro? Nós não ligamos para o João para pedir dinheiro. Nós ligamos para o João porque nós queremos a companhia do João. Nós queremos que ele esteja junto com a gente nessa jornada. Então vamos lá, o David me mandou um vídeo essa semana, me mostrando um espaço que ele tem dentro de uma comunidade, um espaço muito, muito bacana, que precisa de uma reforma, certo? E na frente desse espaço tem uma quadra de esportes. Cara, muito, muito bacana. E eu lembro, o David pode confirmar aqui, que eu falei para ele, cara, você já tem os recursos. Pense em fazer uma ação primeiro na quadra de esportes, porque ela é um recurso que já está na tua mão. E tem gente da comunidade que você já conhece. Então, o David hoje ligaria para quem? Para falar para ele assim, olha, cara, nós vamos começar uma ação. A gente não vai esperar reforma nenhuma. Isso vai acontecer com o tempo. A gente vai começar e dá para começar já. Quem são as pessoas pelo qual você ligaria, David? Liste essas pessoas. E podem ser pessoas donas de empresa,
podem ser senhorinhas da igreja que vocês frequentam, pode ser adolescente, que pode ser um ponto fundamental nessa história esportiva que você está criando. Pode ser qualquer tipo de pessoa. O ex-patrão que você fez amizade, que gostava mais ou menos disso e confia em você. Essa rede de relacionamentos tem a resposta e os recursos que a gente precisa. Então você vai precisar, às vezes, cara, você vai querer fazer uma aula de vôlei, por exemplo, seja lá o que for. Cara, você não sabe dar aula de vôlei, também não dá para achar que você vai jogar uma bola para cima, vai dar uma cortada e todo mundo vai aderir. Não é isso. Então, quem é uma pessoa que poderia te conectar, ou diretamente ou indiretamente, com alguém que sabe ensinar vôlei? Se você está querendo fazer alguma ação de artesanato, ou de, sei lá, quer começar uma ONG de proteção animal, por exemplo, vamos colocar que isso está muito latente hoje, muita gente quer avançar e, cara, eu acho que é uma questão interessante. Para quem que vocês ligariam agora? Pô, não tem espaço. Cara, tem alguém que consegue doar algum tipo de, ou emprestar um espaço para que você possa fazer isso? Tem alguém que sabe ensinar artesanato? Alguma senhorinha lá que a gente às vezes não dá muita atenção. E você vai falar, pô, tem alguma pessoa que sabe ensinar artesanato que pode ombrar comigo nessa história? Você não tem dinheiro e não precisa do dinheiro. Porque às vezes, lembra que eu falei para vocês que a quantidade de pessoas que deixam de ser impactadas por vocês, porque vocês não começam esses benditos projetos logo, também tem pessoas que poderiam estar junto com vocês, que vão ser impactadas e também vão ser transformadoras, vão ser agentes de transformação da comunidade que estão esperando o seu contato. Tá dando para entender, pessoal? Me dá um joinha aí se tá todo mundo entendendo, ou se eu tô falando grego aqui, se é maluquice da minha cabeça. Propósito, rede de relacionamento. Listou todo mundo que vocês podem... olha lá, a Rosilene tá falando aqui, ó, que o projeto dela é de artesanato. Cara, se não começou ainda, ou se quer expandir, cara, entrem em ação para fazer essa questão de contactar pessoas. Os recursos estão nas pessoas. Muitas vezes as pessoas estão esperando os contatos que vocês vão fazer para que elas possam se alinhar com isso. E olha só que interessante, quando a gente vai captar recursos, às vezes a empresa ou a pessoa não sabe que tem tanta oportunidade para ela fazer o bem. E às vezes ela não ajuda porque não estão pedindo ou não estão buscando esse tipo de conexão. E uma coisa que eu quero deixar bem claro, estou olhando o tempo aqui mais ou menos, uma coisa que eu quero deixar claro com vocês é o seguinte: essa semana a gente fez uma reunião de captação com um parceiro, um PJ, uma pessoa jurídica. E eu sempre tenho falado para a equipe, para a nossa equipe, que eu não sou um captador de recursos de pedir dinheiro. Isso é quase como uma heresia, né? Porque, tipo assim, para captação precisa pedir. E aí a gente foi para uma reunião e fui eu e o presidente da Acridas, o Marcelo, e na conversa, na mesa, as coisas fluíram muito bem. E o que a gente tem pautado a nossa experiência de captação é assim, cara, nós queremos servir os PJs. Nós queremos se conectar com as empresas para servi-los. Porque existe uma missão que a empresa, que essas pessoas querem fazer acontecer. E tem gaps no trabalho que elas executam, que a Acridas pode ser a resposta. Certo? Ao mesmo tempo, a Acridas tem gaps que precisam ser também resolvidos. E não necessariamente tem a ver somente com o dinheiro, mas com outras problemáticas, novas frentes para se abrir, coisas que às vezes a gente nem sabe exatamente e outros projetos acontecem porque essa conexão acontece. Então a gente saiu dessa reunião, a gente, cara, falou, a própria pessoa, o diretor dessa organização falou assim, olha, a gente tem uma dificuldade nisso, a gente avança em determinados pontos para trabalhos com crianças e adolescentes dentro de escola, mas tem uma parte técnica que a gente não consegue avançar. E vocês têm. Então, o que vocês acham disso? Não vou entregar aqui porque o projeto não saiu ainda. Então, o que se baseou tudo isso? Em conexão.
nós não vamos ligar para essas pessoas, pessoal, para a gente falar assim, ô, seu João, cara, tem R$ 200 aí para me dar por mês? Isso não acontece. A maioria das vezes, quando a gente vai com tanta sede ao pote, a gente acaba se frustrando. Eu acho que pedir, em determinados momentos, você desafia as pessoas. Eu não estou indo contra o pedir literal, que a gente não deve apresentar as demandas, necessidades. Eu acho que isso precisa acontecer. Eu não gosto de pedir ajuda. Eu acho que, pedir ajuda é muito pesado, pelo menos para mim. Então eu falo, cara, vamos caminhar junto. Eu preciso de gente que caminhe junto conosco. A Cridas tem uma causa muito, muito interessante. As crianças e adolescentes continuam sendo negligenciadas, tem muita violência doméstica acontecendo, as crianças, cara, estão precisando literalmente de parceiros que acreditem que elas podem ter um futuro diferente. É para isso que eles estão ali. E é para isso que eu estou. Quando você ligar para as pessoas, fala, cara, eu quero montar um projeto assim, assim, assado. Venda o teu peixe, obviamente, mas traga essa galera para junto da tua causa. E não somente porque ele tem uma carteira cheia de dinheiro. Tudo bem? Faz sentido para vocês? Vai dando um joinha, vai metendo like aí para eu entender que vocês estão comigo nessa história. Se vocês discordarem, coloca aqui nos comentários também que não tem problema não. Bota o seu tipo de pensamento aí, a sua sugestão, a sua opinião e a gente vai trocando ideia, tá bom? Eu vou deixar um tempinho no final para responder as perguntas que vocês estão fazendo. Então a gente trabalhou o propósito, a gente trabalhou a rede de relacionamento, recursos que já são existentes, que já estão na mão dessas pessoas e dentro da comunidade mesmo. E aí a gente já tem uma boa fatia de coisas para serem feitas. Mas tem uma outra parte desse triângulo que a gente precisa avançar, que é o que você sabe. Qual é o conhecimento que você tem e que você pode fazer com que ele agora seja uma maneira de servir as pessoas. E eu não estou falando aqui, pessoal, de graduações, os cursos que você tem. Isso é muito bacana. Mas pense também, esses são os mais evidentes. Você vai escrever aí no seu papel o que você sabe fazer. Sabe aquela aula de violão que tu fez quando você tinha 14 anos? Aula de teclado que você fez há muito tempo atrás? Aquele artesanato que você aprendeu a fazer, cara, e nunca mais, assim, ninguém soube que você faz. Aqueles talentos que você tem escondido e que podem impactar e servir muitas pessoas. Quem? O que vocês sabem fazer? Diz aí, o que vocês sabem fazer? Essa fatia é uma fatia importante, porque faz parte da sua experiência. Você não tem notas de dinheiro nesse momento, beleza? Tudo bem, tranquilo. Você conhece pessoas que podem te conectar, podem te ajudar, mas você também tem habilidades que agora, na semana que vem, você pode fazer um projeto piloto para ensinar alguma coisa para essa galera. Se você quer trabalhar com, por exemplo, com coisas de tecnologia, isso é muito forte hoje. Tem muitas pessoas que manjam muito disso e podem ensinar pessoas, podem ensinar idosos a mexer em alguma coisa, podem ensinar crianças nessa parte básica de informática dentro de uma comunidade. Se você, como eu, sabia jogar um pouquinho de bola, você pode ensinar essas pessoas, ou crianças, adolescentes, a pelo menos o básico disso. Foi assim que começou o projeto esportivo lá no CAD Fazenda. Eu contei como eu cheguei lá em 2010. Eu passei 6 meses limpando uma tenda de circo. Esse foi o meu trabalho. Eu saí com a minha esposa de Piratininga, centro do estado de São Paulo, e conheci o CAD bem rápido e tinha convicção de que eu viria para cá. E eu vim de Malicuia. Passamos muitos perrengues no começo. A gente fez muita coisa, né, para angariar recurso para a nossa vida pessoal. Cara, foi uma experiência, uma aventura incrível. E os primeiros 6 meses, a gente chega na organização e fala, cara, eu vou arrebentar, eu vou montar um projeto assim, assim, assado. E eu passei os primeiros 6 meses limpando uma tenda de circo. Lembra que eu falei para vocês sobre valorizar os pequenos começos? E eu demorei um pouquinho para entender tudo isso. Chegava em casa e falei, cara, todo dia eu estudava de tarde para fazer educação física e de manhã era o meu período de trabalho ali voluntário, era sempre, né, era tudo voluntário. E eu limpava, varria todos os dias, tirava os copos que estavam sujos, colocava água mineral. De sexta-feira era o dia da VAP, eu passava um perrengue com isso, eu nunca gostei de uma VAP depois disso, porque era o dia de lavar a tenda, esfregar o chão. E eu passei 6 meses com aquilo lá.
Depois de 6 meses, eu parei para pensar, o que eu sei fazer? Eu não tenho dinheiro. E essa é a fase que vocês possivelmente estão. Eu estava dentro de uma organização que já tinha, 20 e poucos anos, e a gente não tinha dinheiro para começar alguma coisa diferente. Só que eu sabia fazer uma coisa. Eu sabia dar aula de futsal, de futebol para as crianças e adolescentes. Era uma habilidade absurda? Não, não era. Mas eu já tinha feito isso. Eu já tinha trabalhado muito, né, treinado muito durante a adolescência. E, no final das contas, era uma experiência que eu tinha. Eu peguei essa parte, esse conhecimento. A minha rede de relacionamentos era pequena naquele momento, mas eu tinha a galera do CAD que me dava um respaldo absurdo. Eu tinha o Kleber, eu sempre falo do Kleber aqui, o Kleber, cara de São Paulo, que confiou naquele momento e fez uma pequena contribuição financeira e falou assim, cara, eu acredito, eu estava esperando. Essa foi a mensagem. Cara, faz tempo que eu queria abrir uma coisa assim, que queria participar e não tinha ninguém. Mais uma vez, eu falo para vocês, lembra? Tem gente esperando que a gente comece para que eles possam participar. E o Kleber ajudou. A gente começou com R$300. A gente comprou algumas bolas, comprou alguns cones, aquelas coisas básicas de futsal. E ali começou. Eu terminei em 2019 o projeto, eu entendi que era a hora da gente eu largá-lo, né, e abrir espaço para outras pessoas, sair por livre e espontânea vontade. A gente terminou a última ação do projeto dentro de de uma quadra esportiva na cidade do México, disputando o Campeonato Pan-Americano de Karatê, com 3 adolescentes da comunidade. A mesma comunidade que a gente começou, com 12 alunos de futsal, com as coisas que apenas eu sabia, com poucas pessoas e com um propósito de vida. Porque eu saí de São Paulo para vir para cá, não era para brincar, mas para agir e para fazer as coisas acontecerem. E para servir, principalmente, que é por isso que a gente trabalha no terceiro setor. Eu passo por esses 3 pilares aqui, por esses três itens do Effectuation e pergunto agora para vocês. E aí, o que vocês vão fazer? A lógica Effectuation é assim. Eu vou trazer isso por último e depois vou responder perguntas para vocês. A lógica Effectuation, Causation, que é o contrário, a própria Sarasvati explica assim. Quando você recebe alguma pessoa, ou vai receber alguma pessoa na sua casa, você convida essa pessoa e você pensa assim, cara, eu vou fazer uma lasanha para ela comer. Ela gosta de lasanha, eu vou fazer uma lasanha. A lógica Causation diz o quê? Que você vai fazer uma lista de ingredientes que precisam para uma lasanha, a massa, o queijo, carne moída ou frango, molho de tomate, cara, os temperos, bota lá. Você vai no mercado, compra aqueles ingredientes e faz. Beleza? Ficou ótimo. A lógica Effectuation, do pássaro na mão, a gente está falando sobre convidar a mesma pessoa. E a gente, antes de pensar no que fazer, a gente abre o armário, abre a geladeira, vê o que tem de ingredientes e o que tem na minha mão. Quais são os pássaros que eu tenho na minha mão. E a partir disso, eu monto o prato excelente para ela. Essa é a diferença. Se vocês ficarem esperando que todos os ingredientes estejam disponíveis para vocês, às vezes vocês vão ficar esperando anos, vão se frustrar e as coisas não vão acontecer. Mas o que vocês têm na mão? Se você abre o armário hoje, o que você pode ver e o que você pode conhecer? Propósito, relacionamento e conhecimento próprio. Junta todas essas coisas, monta uma ação, semana que vem vai para cima e as coisas vão dar certo. Parece uma parada muito, assim, cara, é muito fácil e tal. Não é fácil, eu sei que não é fácil. Precisa vencer algumas barreiras. Mas se não sair, se não tentar, se não fracassar, as coisas, vocês nem vão saber que não deu certo. Tá dando para entender, pessoal? Essa é a lógica Effectuation. Eu falei para vocês, e essa live era o quê? Era como começar um projeto social do zero. Parece aquelas frases de venda de produto, né? Mas eu acho que dá para entender que a partir do conceito de Effectuation, vocês podem começar um projeto do zero, praticamente sem dinheiro. Se vocês encontrarem alguma pessoa que queira doar, cara, amém. Vai para cima e vai ser muito bom. Mas não necessariamente você precisa delas. Você precisa de recursos e eles você já tem. Uma coisa que eu quero deixar claro aqui é que a comunidade precisa estar muito, muito envolvida nisso tudo, ok?
Eu já falei em vários vídeos aqui no Instagram, no YouTube, agora no Telegram, batendo muito de frente nisso. Não criem projetos pensando que vocês são os salvadores, a síndrome do super-herói. Ok? Nós gostamos muito do Batman, desses grandes super-heróis. Mas a gente chega na comunidade com a nossa capa e a gente faz o quê? A gente acha que a gente vai salvar a vida delas. Nós vamos lá para servir com eles, não servi-los somente porque a gente é bom e eles são um bando de pobre que precisa de alguma coisa. A gente vai estar com eles. E a participação, a vocação, as habilidades, às vezes quem vai dar aula é a galera da comunidade. Tem alguém lá muito interessante e que tem uma habilidade incrível que você não tem. Às vezes alguém que quer ombrar contigo e é muito bom, por exemplo, em questões de comunicação, administração, tudo isso. E vai ser, os teus olhos precisam estar atentos para que você insira a comunidade como participantes ativas nesse processo. Quando você listou as pessoas, se você listou aí no teu triângulo, corrige. Se você listou só pessoas de fora da comunidade, já começou errado. Você vai listar as pessoas que estão lá dentro da comunidade. Quem são essas pessoas que são peças-chave nesse processo? Beleza? Eu vou puxar aqui, ó. Eu vou puxar aqui, a gente tem uns minutos. Eu vou puxar aqui para baixo para ver as perguntas que estão rolando. Vocês estão vendo a minha careca aí, não está muito legal. Mas coloquem aí se tiver alguma dúvida, alguma objeção, o que acharam disso tudo, se o Effectuation faz sentido, ou se vai falar, isso aí é coisa para empreendedor de negócios normais, para ganhar dinheiro, não sei o que, isso é heresia do empreendedorismo social. Mas eu acho que não, hein? Eu acho que não, acho que dá. E eu queria muito o compromisso de vocês para que a gente fizesse isso acontecer. Vamos lá, deixa eu só puxar aqui. Essa live vai ficar gravada, beleza? Eu vou colocar no IGTV. Compartilha com a geral depois, era uma pergunta que estava rolando aqui. Vamos lá. Compromisso é melhor que dinheiro? Eu acho que compromisso sempre, David, é melhor que dinheiro. Sempre. Não existe possibilidade de colocar nem numa mesma balança ou balanças contrárias. Não existe. Dinheiro, cara, é uma consequência do compromisso, de causa, de comprometimento. Parece que eu não gosto de dinheiro. A gente precisa muito e quer dinheiro. Mas antes eu quero o compromisso dessas pessoas, antes eu quero o meu próprio compromisso, o meu nível de compromisso alto para fazer com que as coisas aconteçam. Então compromisso sim é melhor que dinheiro. A questão é falar do projeto. Deixa eu ver aqui. Criar oportunidades. A Lore está falando aqui, ó, acho top projeto de artesanato, aqui tinha um que ajudava mulheres que sofriam violência doméstica. Cara, o artesanato tem um poder incrível, a gente acha que é só coisa das senhorinhas, mas não, cara, tem muita coisa interessante. O Fábio está perguntando aqui, muitas pessoas no bairro já fazem ações de forma independente e quase anônima. De que forma agregar essas pessoas? Cara, muito interessante a tua pergunta. Deixa eu ver quanto tempo que eu tenho aqui. É muito interessante que a gente trabalhe em rede. Essa é uma questão, acho que eu até falei no Telegram essa semana sobre isso. Sobre a gente briga muito pelos espaços, pelos territórios, a gente tem muita coisa acontecendo, mas a gente defende a nossa bendita da nossa bandeira, a gente fala que a gente quer que o nosso projeto vá para aquela comunidade, porque é a nossa ideia, as nossas coisas, o nosso recurso. E eu falei lá no Telegram que não existe nosso no sentido de meu, existe de uma associação de pessoas em comum que querem impactar socialmente e que querem resolver algum tipo de problema. Então, se existem já ações de forma independente e anônima, traga essas pessoas para junto, descubra quem são essas pessoas, converse com elas, veja com elas, cara, o que elas querem alcançar, por que elas estão fazendo isso e como que vocês juntos podem agregar. E nisso, a Sara sempre fala uma coisa legal, cara, que o empreendedorismo é como uma colcha de retalhos. Ele vai se construindo conforme a gente costura. E vocês têm aí na comunidade, então, Fábio, cara, pessoas anônimas que são partes dessa colcha de retalhos. E elas precisam participar. Com certeza, com certeza. Isso economiza dinheiro, já são recursos, economiza tempo, abre portas. Se alguém da comunidade já faz alguma ação, cara, você vai entrar com muito mais possibilidades de ser um agente realmente de impacto ali dentro.
aquele homem de paz que a gente fala, né, de ter o contato, uma referência na comunidade a partir de pessoas que estão lá e que já fazem parte daquela história, daquele território, que já são pessoas que são conhecidas ali dentro e que, cara, a gente pode agregar com eles. E a pergunta que você pode fazer, Fábio, para eles é assim, olha, Dona Maria, o como que eu posso ajudar você? Não é assim, ô Maria, a senhora quer me ajudar? Vamos fazer parte do meu projeto? Não. O como que eu posso ajudar você, Dona Maria? Eu tenho essa ideia, estou com algumas possibilidades, queria servir. Bora juntos? Então, talvez essa seja a sacada, Fábio. Deixa eu ver aqui. A Rosilene está falando que sou professor e faço artesanato. Meu projeto é para ensinar artesanato ou alfabetizar. Muito legal. Vai ficar gravado. Projeto Mundo Melhor aqui está falando que essa está parecendo o meu começo de história no projeto. Cara, muito legal. Vamos aqui para... Nós estamos encerrando. Lucas, você é meu... Cara, eu sou seu fã, velho. Sou seu fã. Boa noite aí para DR Reandrade de Oliveira. A Live da Salva. Beleza. Cara, se não tiver mais perguntas, eu queria então só encerrar esse nosso tempo aqui. Espero que tenha sido relevante para vocês. A gente vai tentar fazer isso de forma mais rotineira. O meu papel com vocês tem uma parte sim técnica de ensinar a escrever projetos, e essa vai ser uma parada que a gente vai falar na próxima live sobre dicas para a gente escrever bons projetos. E não são aqueles projetos, as monografias que a gente tem quando a organização já está num alto nível, mas como que você que está começando consegue escrever um bom projeto a partir de uma ferramenta básica e faz com que isso dê sentido para você, clareza para você e te ajude nesse processo, beleza? A gente vai fazer isso, mas o meu papel aqui é que hoje a gente se comprometa a dar passos práticos e, cara, que vocês possam ir atrás. O sonho que está no coração de vocês, esse desejo, essa ardência que faz vocês pensarem e buscarem conteúdos como esse, precisa dar vazão para outras pessoas. Se lembrem das pessoas que estão esperando vocês nas comunidades. Esse é o meu pedido para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre a teoria do Effectuation, o triângulo, quiserem compartilhar comigo, manda no meu direct. Mas, principalmente, cara, vamos pro grupo do Telegram. Se todo mundo estiver aqui e ir lá pro grupo do Telegram, a gente pode compartilhar isso no começo da semana que vem, as ações que estão acontecendo, a gente começa a se movimentar, fortalecer um ao outro e as coisas vão acontecer. Quando a gente vê um outro fazendo e estando certo, ou a gente aprende juntos e fortalece e faz com que as coisas aconteçam e a gente se sente melhor nisso tudo. Beleza? O link do Telegram tá lá na minha bio, né? Então, cara, clica lá, vai direto, vambora. E, cara, obrigado pela companhia de vocês. Obrigado mesmo. E que Deus abençoe vocês, se comprometam e vamos para cima, transformar o mundo com toda certeza. O grupo do Telegram chama Transformadores de Mundos, porque a gente não tá para transformar território, geografia. A gente transforma pessoas. E é esses mundos que a gente quer transformar. Beleza? Deus abençoe, boa noite, boa quinta-feira, amanhã é dia de ralação, sexta-feira, e a gente se vê. Beleza? Abraço, eu aguardo vocês lá no Telegram.